teu servo neste momento, Deus, o qual está ministrando a tua palavra nessa noite, Deus. Creio que o Senhor já falou ao seu coração, que o Senhor continue, Pai, usando o teu servo como instrumento para falar a tua igreja nessa noite, Senhor, esse círculo de oração. Pai, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor preparou para nós nesse primeiro círculo de oração neste lugar. Deus, aonde, Pai, muitos círculos de oração ainda vão acontecer, mas é o primeiro, Deus, e o nosso pastor Elisângelo, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra neste momento. Abençoa o teu servo, a sua família, guarda, livra, protege, Pai, em nome de Jesus. É assim que o círculo de oração ora pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Ali no meu cantinho e vendo Deus falando conosco através da palavra, através de louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico regozijado em saber que Deus vai ainda falar conosco, né? De uma forma tão tremenda, tão poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. De estarmos aqui, né? Para mim também é uma honra poder ministrar no primeiro culto de ciclo de oração. Louvado seja o nome de Jesus. Como já foi dito, muitos ciclos de orações aconteceram aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E creio que assim como é lá em Camboinha, também aqui, aleluia, os irmãos vão estar aqui dando as mãos, clamando a Deus, né? Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, através da mensagem, aleluia, que o Senhor traz para nós, através da sua palavra, através das muitas orações. Eu costumo dizer que a oração ela é o que sustenta a igreja, né? O oxigênio da igreja é a oração. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Hoje eu venho trazer uma mensagem em cima daquilo que está sendo ministrado hoje aqui no ciclo de oração, falando de oração, né? Desde o começo, Deus vem falando no nosso coração sobre a oração. Eu quero dar continuidade, amém? Todos acharam? Amém. Atos capítulo 12 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se lhes agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma delas, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado, diga assim, guardado no cárcere. Mas havia, olha só, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam ali o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa e me segue. Louvado seja o nome do Senhor. Então, saindo, o seguia, não sabendo que aquilo era real, o que se fazia por meio do anjo.
parecia-lhe antes uma visão ou um sonho. Depois de eles terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos, melhor dizendo, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, quero te render graças, Senhor, pela tua palavra lida, e que segundo a tua bondade, fidelidade e misericórdia será aplicada e explicada ao nosso coração nessa noite. Fica conosco, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto aqui lido é um texto escrito por Lucas, que foi médico, louvado seja o nome do Senhor, escritor e também um evangelista da parte de Deus, que levou a mensagem do Evangelho para muita gente, muitos povos. Lucas caminhou com o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Lucas também conheceu João Marcos. O Paulo, aleluia, ele falou muitas coisas a respeito, louvado seja o nome do Senhor, do caminho, ou seja, a respeito das obras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Dentro desse texto nós vamos ver alguns personagens, como Herodes, como Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, como também a Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, louvado seja o nome do Senhor, era uma liderança da igreja. Se você observar, no começo, foi que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, alguns. Quem eram esses alguns? As lideranças. Tiago, aleluia, ele tinha uma intimidade com Jesus. Lembra quando Jesus saía para resolver algo muito importante? Ele convidava quem? Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes, ele sabe que se ele atacar, aleluia, a liderança de um ministério, essa liderança ou o ministério em si, ela pode enfraquecer ao ponto até de ser desfeita, dependendo, louvado seja o nome do Senhor, do ataque ali feito. Então, Herodes diz a Bíblia que ele prende, ele pega, aleluia, Tiago, e ele mata Tiago a fio de espada. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aqui, ele detalha a fio de espada. Havia 4 tipos de mortes naquele tempo: crucificação, louvado seja o nome do Senhor, enforcamento, aleluia, alguém ser lançado em uma fogueira acesa, e a fio de espada, a morte da fio de espada, era para quem blasfemava, era para quem, louvado seja o nome do Senhor, falava heresias, pregava mentiras. E Herodes tinha Tiago como um pregador mentiroso, por isso ele mata Tiago a fio de espada. E a Bíblia diz que os judeus se alegram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que se alegra com a morte alheia, tem pessoas que se alegram, aleluia, quando uma liderança cai, tem pessoas que se alegram quando uma liderança morre espiritualmente e não consegue mais se levantar. Diz a Bíblia que os judeus eles se alegraram com isso. E Herodes, vendo essa situação, ele manda prender mais um líder. E esse líder aqui é o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ele sempre investia na liderança. A saber, o apóstolo Pedro, louvado seja o nome do Senhor, quando estava com Jesus, ele disse: Senhor, aleluia, tu não precisa ir para a cruz, tu não precisa se sacrificar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o diabo já estava investindo na vida de Pedro. Quer saber? Jesus disse para ele: Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai por ti. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo todo o diabo cercando a vida
do apóstolo Pedro, porque sabia, aleluia, que o apóstolo Pedro era uma ferramenta importante, aleluia, para o plano de Deus, para o projeto de Deus. Então ele vestia pesado. Se você vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela se levantou-se através das orações feitas. E quem liderava? O apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro, Tiago e João estavam no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 10 em diante, recebendo as últimas instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia, diz a Bíblia que ele é levado ao céu, e eles ficam admirados, Pedro, Tiago e João, admirados vendo Jesus sendo elevado ao céu. Aleluia, eles creem nessa promessa. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles vão para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, a mesma Maria, a mesma casa que o texto aqui, aleluia, nos informou. Eles vão para a casa dela, eles começam a orar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e para a oração, a promessa de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava sobre eles, mas Deus enviou agora um revestimento de poder para começar uma grande obra na terra. E Pedro era uma ferramenta importante para Deus. Então eles começam a orar, começam a clamar. Eu creio que muitos irmãos se reuniram, né? Mas com o passar do tempo, eles não viram muita coisa acontecer. Aleluia, como a gente mesmo quando está orando. Quando você é à noite, tem gente que está orando para o céu, outro orando para a hora, outro está orando para o celular, e não se liga no céu, não crê na promessa, não crê que a oração tem um poder eficaz. A Bíblia diz que a oração de um justo surte muitos seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós crermos, aleluia, e orarmos com fé, Deus há de nos conceder vitória. Aleluia. A igreja está reunida, muitos foram embora, mas a Bíblia diz que ainda ficou em torno de 120 crentes, orando, crendo, confiando na promessa. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que veio do céu um vento violento e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que desceu sobre cada um deles, e eles foram tomados, foram cheios do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. E quando isso aconteceu, aleluia, o povo que estava fora começaram a ouvir o barulho. Que é isso? O que é que está acontecendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguém se levanta, porque o diabo ele sempre quer confundir as coisas de Deus, sempre quer ludibriar as coisas de Deus. Eles estão cheios de mosto, estão todos embriagados, cheios de vinho. Aí aqui Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele toma posição. Olha a importância de Pedro, aleluia, no reino de Deus. Aleluia, ele diz: homens, não tem ninguém aqui embriagado, né? Porque a hora não nos permite fazer isso. Aleluia, mas o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses homens e mulheres que estavam ali naquela época ficaram impactados e disseram: como é que pode? Aleluia, esses homens galileus, homens pobres e todos que não sabem ler, não sabem escrever, como podem estar falando na nossa língua? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Deus dá a capacidade, Deus ele capacita o homem para as suas situações mais difíceis. Então, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento alguém pergunta: irmãos, o que nós devemos fazer para ser salvos? Louvado seja o nome do Senhor. Arrependam-se, creiam no Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e receberão o Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 3 que Pedro e João estão agora subindo para o templo, a hora nona, fazer o quê? Orar. Ele ainda não tinha experimentado, louvado seja o nome do Senhor, o poder de Deus de uma forma extraordinária. A primeira pregação foi quase 3.000 pessoas, mas ele ainda não tinha visto milagre acontecer como ele tinha visto com Jesus. Eles próprios tinham experimentado. E a Bíblia diz que Deus ele nos dá um espírito de ousadia e não um espírito de covardia, mas de ousadia. Ou
diz: ei, olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. A Bíblia diz que quando estuda as mãos, coloca aquele homem de pé. Aleluia, glória a Deus. Pedro agora ele vai vivenciar um milagre através do nome de Jesus. Por causa desse milagre, primeira prisão, eles são levados, apresentados aos homens e vão questionar ele: com que autoridade vocês fazem isso? E em nome de quem? Ele vai dizer: em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens são açoitados e libertados. No capítulo 5 você vai ver novamente o diabo tentando aprisionar Pedro, parar a obra, parar a igreja. Ele não consegue. Aí no capítulo 12, o qual nós vamos ver que a primeira liderança, um dos primeiros mártires, Tiago, é morto por Herodes. Herodes Antipa, primeiro. A Bíblia diz que os herodianos, se nós formos, aleluia, pegar um contexto histórico da família dos herodianos, foi uma família muito usada pelo diabo para perseguir o povo de Deus, para querer parar o projeto de Deus. Lembra de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, quando ele soube que o rei ia se levantar, quando ele soube, aleluia, que os reis magos estavam ali, porque havia brilhado uma estrela e era o sinal de que o rei estava nascendo em Belém, e ele ordena para que todas as crianças de 2 anos abaixo fossem mortas. Jesus é preservado, porque é projeto de Deus e ninguém mata. Aleluia, Jesus. Aleluia. Depois desse Herodes vem o outro, aquele que manda decapitar João Batista a pedido de Salomé e da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E, enfim, vem o terceiro Herodes Antipas primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que vem a matar diabo a espada, fio de espada. Aleluia. Querendo novamente parar o projeto de Deus. Pedro é colocado na prisão, porque alegrou os judeus a morte de uma liderança do ministério de Jesus Cristo, Tiago. E por causa disso ele diz: eu vou alegrar o povo mais uma vez, vou prender Pedro, guardar ele, não posso matar agora, mas quando terminar a Páscoa, a gente dá fim também a Pedro. Aleluia. Na verdade eu vejo Deus usando esses homens para perseguir a igreja, para despertar a igreja para a oração. Porque quando a igreja ela começa a deixar de lado a oração, sempre vem os problemas, sempre vem as aflições, sempre vem as angústias. Na verdade é Deus querendo despertar a igreja para orar. A gente vê muita gente desanimando, muita gente querendo parar, desistir, e começa as pessoas, missionária Miriam, a igreja começa a observar a vida dos outros, ao invés de se ligar no céu, ao invés de fechar seus olhos para adorar a Deus, procurar saber o que é que Deus tem para a vida dela. Não, ela vai procurar saber sobre a vida dos outros. Aí começa a olhar: a irmã fulano não veio ontem, o irmão ciclano não veio, eu também não vou. Ah, mas fulano não fez, eu também não faço. E começa, e aí a igreja vai enfraquecendo, a igreja deixa de orar. Ao invés de orar pela vida de fulano que está fraco na fé, a igreja começa a apontar, ao invés de dobrar os joelhos para orar e interceder pela vida dela ou dele. E a igreja começa a enfraquecer. É aí que Deus sempre levanta alguém ou cria algo para fazer a igreja despertar para a oração. Deus permite. A morte de Tiago é a permissão de Deus. Quando Pedro é levado para a prisão, sabe o que a igreja faz? A gente não tem arma para lutar. A gente não tem força, nem homem, nem mulher suficiente para ir contra o exército. O que é que a gente pode fazer? Eu vejo alguém lembrando: ei, eu vejo Maria, mãe de Jesus. Aleluia. Porque ela era uma liderança forte, ela era uma mulher de oração. Ei, ele nos deu uma arma. Lembra que ele nos ensinou a orar? Lembra que ele fez uma promessa? Lembra do que ele falou para Pedro? Ele disse para Pedro que estava entregando na mão dele a chave do reino
dos céus. E o que o Pedro ligasse na terra, seria ligado no céu. O que fosse ligado no céu, seria ligado na terra, não foi? Ele disse para Pedro assim: olha, tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Lembra? Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. A igreja se reúne novamente na casa da irmã Maria. Dobra os joelhos e começa a clamar. E eu acho que eu vejo o clamor: Deus, Senhor, visita Pedro naquela prisão, tira ele de lá, resgata, Senhor, salva. Já mataram um dos nossos, Senhor, não permita que me venham matar outro. Deus, a igreja está orando, irmão. Ela não está como Paulo e Silas quando oravam e louvavam, os caças se abalando lá, tremendo tudo, as cadeias se abrindo, não. Ela está orando, aí eu vejo alguém olhando assim, dizendo: eu não estou vendo nada acontecer. Aí eu vejo Maria, fecha o olho, vai orar. Alguém está vendo um anjo? Alguém está sentindo alguma coisa aí? Não. Então vamos continuar orando. Vamos continuar buscando, vamos apresentando a Deus. Ele há de fazer alguma coisa. A igreja estava orando. A Bíblia diz que quando a igreja se reuniu na casa da irmã Maria, no cenáculo, para orar, a igreja orava, Deus ele desce. Através de um anjo. Ele desce na prisão. Desce aonde ninguém poderia ir. Vai aonde ninguém poderia ir. Ninguém poderia entrar. A igreja não poderia entrar. E aqui eu quero deixar algo da parte de Deus para você. Se existe alguém no leito do hospital, numa área vermelha, ninguém pode entrar lá, mas o anjo de Deus pode. Tem alguém no presídio nessa hora, ninguém pode visitar, mas o anjo pode. Alguém da sua família que está bem distante, passou uma dificuldade tremenda, você não tem dinheiro para ir, você não pode ir lá, mas o anjo de Deus pode. Aleluia. Eu tenho um filho que mora longe, às vezes está passando uma situação lá, eu fico sabendo aqui, querendo ir, mas não tenho condição. Eu vou para o joelho: Deus, eu não posso ir, mas eu peço para que o Senhor vá. Vai, quando eu sei da notícia, as coisas têm se acalmado. Obrigado, Senhor. Eu não posso ir, mas o Senhor pode. A igreja começou a orar, a igreja começou a buscar, a igreja começou a clamar, e Deus desceu no caso para visitar Pedro. Aleluia. Oh, glória. O interessante é que a Bíblia diz que Pedro ele não estava preso, ele estava guardado. Ele não estava preso, ele estava guardado. Eita Jesus. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Ele estava guardado. Herodes achando que ia matar, que tinha aprendido. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele estava guardado. Aleluia. E agora quando o anjo desce aqui não é para soltar. O anjo desce para libertar. Aleluia. Visita um lugar para libertar. E a Bíblia diz que quando o anjo desce, Pedro está fazendo o quê? Dormindo, despreocupado. Por quê? Porque quem tem promessa e confia na promessa, irmãos, ele não anda ansioso, pensando no que vai fazer amanhã, pensando no que vai vestir, pensando no que vai calçar, pensando no que vai comer, pensando no que vai, sabe? Não anda ansioso. Quem tem promessa sabe que está debaixo de uma promessa, sabe que tem alguém cuidando por ele, sabe que tem alguém zelando por ela. Pedro está lá dormindo. Aí o anjo chega, toca na larga dele e diz assim: ei, levanta. Porque existe um momento na nossa vida que a gente precisa tomar uma posição. E muitas das vezes Deus chega e dá aquela cutucadazinha. E quando Deus cutuca muitas vezes, irmão, quando Deus cutuca muitas das vezes, é através de uma situação financeira, é através de uma enfermidade, que às vezes é para a gente despertar. Desperta, Pedro desperta, assombrado com aquela situação, porque a Bíblia diz que ele até então achava que era um sonho, né? Eu me lembro aqui de quando o Salmo 126, quando Deus libertou o povo vem andando dizendo assim: olha, quando Deus nos tirou do cativeiro, aleluia, parecemos que estavam sonhando. 70 anos presos, nem
imaginava mais dessa liberta, hein? E Deus cumpriu a sua palavra e libertou o povo. Aleluia! Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! O anjo brota na entrada dele, na lateral, desperta, acorda. Pedro acorda e diz: vem, segue. Mas Pedro vai sair dele. Nossa sandália. Quem anda descalço é escravo, filho da calçada. Pedro calça a sandália, vai sair, rapaz, vai achar roupa. Aleluia. Vai sair no meio da rua desse jeito. Aí ele vai achar roupa, ele para aí, a capa, bota a capa, meu filho. Aleluia, não tem pressa não, já está tudo pronto, já foi tudo reservado. Deus já atendeu a oração, meu amigo. Aleluia, não precisa ter pressa. Ele já ouviu o clamor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não se apresse, não tem pressa. Aleluia, vai devagarzinho, calce sua sandália, vista a sua roupa, coloca a sua capa. Aleluia, eu vou mostrar o caminho por onde você vai sair dessa situação que você se encontra. Porque a igreja está orando, a igreja está clamando. E Deus enviou o seu anjo para resolver o problema da igreja. Aleluia. Ele é liberto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles passam a primeira porta, passam a segunda, na terceira é a porta de ferro, a que dá a saída para a rua. Aleluia. A Bíblia diz que ela abre automaticamente, ninguém toca nela. Ela se abre. Não precisou levantar a cajada como Moisés lá no Mar Vermelho. Pedro só precisou confiar no Senhor. Mesmo pensando que era um sonho, mas ele confiava no Senhor. E ele vai. Quando chega na praça, no meio da cidade, o anjo vai embora. Aí Pedro cai e diz: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar das mãos do rei Herodes e dos judeus. Aleluia. Sabe para onde que Pedro vai? Sabe para onde é que Pedro vai? Para o cenáculo, para um lugar da oração, para um lugar onde tem joelho dobrado, onde tem lágrimas. Pedro está indo para lá. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Pedro chega, ele bate na porta e ele chama: abre aqui. Aí uma jovem chamada Roda escuta a voz dele, sabe que é ele, faz carreira, mas a alegria dela foi tanta de saber que era Pedro ali, que ela não consegue nem abrir a porta. Ela volta para dar notícia. Aí quando ela volta para dar notícia, olha, Pedro está aí na porta, o povo estava orando, clamando, pedindo a Deus para Deus fazer, para Deus intervir. Deus está fazendo e o povo agora vai duvidar. O que acontece isso conosco? A gente ora, apresenta a causa a Deus, aleluia, de repente Deus faz o mover, fé da bênção, mas a gente não tem fé para crer. A gente mesmo orou e pediu. É verdade. A gente mesmo orou a Deus e pediu: Senhor, me socorre, Senhor. E Deus manda a provisão. E quando a provisão chega, a gente não consegue enxergar. Nos tornamos como Agar no deserto. Aleluia. Quando a Bíblia diz que ela deixa o seu filho debaixo de uma árvore, porque receia vendo morrer de sede, de fome. E quando ela se afasta dele por um pouco, a Bíblia diz que foi preciso o anjo ir lá. Eu não sei se você vai me entender. Aleluia. Mas existem coisas, situações na nossa vida que a gente não consegue ver com os nossos olhos espirituais. Mas Deus vai usar um anjo, aleluia, para tirar a venda espiritual dos nossos olhos, para que a gente enxergue que a provisão está no nosso lado. Aleluia. Para que aquilo que a gente tem apresentado, orado, buscado, Deus está já dando vitória hoje. Deus hoje está liberando algo, aleluia, que você tem pedido a Ele. Deus hoje está visitando o lugar que você apresentou a Ele. Deus hoje está visitando vida que você clamou e pediu para Ele libertar, para Ele fazer alguma coisa, para Ele tirar da situação que estava. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abram aqui. Sabe quem está batendo na porta? O resultado das orações. Batendo na porta. Eita, Jesus, oh, glória a Deus. O resultado das orações batendo na porta. A igreja orando. Quando a igreja sabe, irmão, que o resultado da oração está batendo, ela duvida. Ela duvida. Aleluia. Oh, glória a Deus.
enfrentar as situações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele levou a Jesus. Mas ele também andou sobre as águas, coisa que nenhum homem pecador na face da terra fez. Ah, pastor, mas ele afundou. Afundou, mas Jesus trouxe ele de volta. Colocou sobre as águas e levou lá no mar. Por causa da atitude, por causa da coragem, por causa da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus olhou para ele e disse: vem. Aí ele colocou o pezinho, ó. Com os olhos fitos de Jesus, ele fitou. O texto diz assim, ó, e fitando os olhos dele, andou sobre as águas. Aleluia. Mas também o mesmo texto diz que ele, prestando atenção no agitar das águas e no vento forte, ele fez o quê? Ele tirou o olhar. Fitando os olhos dele, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas quando ele observou o vento forte, o agitar das águas, ele começou a afundar. Isso aqui traz ensinamento para nós. Enquanto o nosso olhar for Cristo, o nosso foco for Cristo, Ele vai fazer com que nós vivamos o sobrenatural, o extraordinário de Deus para a nossa vida. Mas enquanto nós estivermos olhando para o lado esquerdo, para o lado direito, para as das águas, do vento forte, aleluia, nós só vamos afundar. A igreja não desistiu de orar por Ele, aleluia. A igreja permaneceu reunida em oração. E quando o pastor convoca a igreja para orar, muita gente não entende o porquê. Deixa eu contar para você um pouquinho da história do ciclo de oração. Irmão Albertina Bezerra, a mulher, a ferramenta usada por Deus, aleluia, para levantar um ciclo de oração que hoje é mundial. Aleluia. Sabe aonde foi que surgiu aqui? Estado vizinho, Casa Amarela, Recife, Pernambuco. A história diz que ela tinha uma filha chamada Zuleide. Eu disse como Leidinha, não era meu irmão, não, meu irmão. Zuleide, Leidinha. Leidinha não andava, não falava. Ela foi para os médicos do Recife, médico de João Pessoa, rodou. E sabe qual era o que o médico dizia? Não tem muito tempo de vida, 6 meses no máximo. A irmã Albertina olhou e disse: como é que é a história? Eu não aceito. Chegou na igreja e disse: irmãos, eu vou iniciar uma campanha de oração na minha casa em prol da minha filha. E eu convido você que quiser me ajudar em oração. As 7 mulheres, irmão. 7 mulheres se levantaram. 7 mulheres se levantaram para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Zuleide começava de 9 da manhã. Olha só, 9 da manhã até 4 da tarde, 5 horas da tarde. Não era 9 minutos não, tá? Não era meio-dia não. 9 da manhã às 4, 5 da tarde. E às vezes quando as irmãs saíam, ela já ficava de joelho, orando, intercedendo pela sua filha. Deus, o homem disse: Senhor, que não tem jeito, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. O homem disse: Senhor, eu não vou conseguir, eu vou perder a minha filha, mas eu sei que o Senhor vai me fazer ganhar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se eu uni com ela, Ana de Souza, Antônia Viegas, Cecília Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Maria José e Otávia Pessoa. 7 mulheres. Aleluia. Deram as mãos. Nós não aceitamos essa situação. Oh glória. Coisa boa é quando a igreja entende o poder da oração. Aleluia. Fé. A igreja entende que a última palavra não é do homem. Escuta isso aqui. Alguém olha, vê a situação, está lá o documento, a acusação. Já está decretado, o homem decretou que vai ser desse jeito. Aí alguém chega e diz: veja, irmã, apresenta a minha causa em oração. A igreja vem, vamos lá orar. Aí começa a orar, apresentar a causa. A causa que o homem disse que estava decretado para a derrota. De repente Deus vira a folha,
aleluia, e declara a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, alguém que está enfermo, aleluia, já no leito de morte, já nas últimas, e o médico chega e diz assim: não tem mais jeito, a medicina não tem mais o que fazer. Alguém chega na igreja e diz: olha, apresenta a causa da minha sobrinha, a causa da minha avó, a causa da minha neta, apresenta, porque o médico disse que não tem mais jeito e que a medicina não pode fazer mais nada. A igreja dobra o joelho e diz: Deus, o Senhor pode, Senhor, vai lá, Senhor, aleluia, não livre a medicina. Aí Deus desce, visita, aleluia, renova a saúde, coloca de pé, os médicos ficam de boca aberta, sem saber, sem entender o que aconteceu, aleluia, porque a última palavra, a igreja precisa entender que não vem do homem, mas vem de Deus, o Deus que nós servimos. A igreja só precisa orar e ter fé. Primeiro dia de oração. Segundo dia, 9 da manhã, está lá as irmãs de mão dada. 4 horas da tarde, terceiro dia. Quarto dia, sexto dia, elas estão no joelho dobrado, ela se levanta e diz: assim diz o Senhor, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, porque Deus vai levantar, aleluia, uma nova obra, um novo projeto dele na face da terra, aleluia. No sétimo dia, Zuleide abriu a boca, eita Jesus, e glorificou o nome do Senhor. No nono dia, Zuleide se levanta na cadeira de roda, pega na mão da mãe dela, oh glória, aleluia, e para que não ia viver 35 anos de vida, aleluia, e Deus a me levantou. Ela ouviu o profeta que dizia que as orações circulavam os céus. Ela se reuniu e disse: minhas irmãos, hoje nós vamos circular os céus com as nossas orações. E ali foi fundado o círculo de oração. A igreja se tornou exemplo. A igreja se tornou, louvado seja o nome do seu lugar, para onde as pessoas levavam as causas impossíveis. Oh glória! Era na igreja. O povo corria porque sabia que a igreja dobrava os joelhos diante de Deus, se humilhava diante de Deus, tinha fé que Deus podia fazer, e Deus fazia. Deus pode, só falta a gente orar e buscar a Deus. Não é oração de 5 minutos, não é oração de meia hora, é dobrar os joelhos e ter tempo com Ele, é ter intimidade com Deus. O anjo desceu na prisão, mas não foi só um dia de oração, não. Vai ver outro dia eles passaram orando. E eram dias, não era minutos, não era horas, eram dias de joelho dobrado, de lágrimas. Deus, não permita, não deixe. E depois de um tempo, Deus ele desce na cadeia, na prisão. E Deus vai abrindo as portas que estavam fechadas. A Bíblia diz que quando o anjo toca em Pedro, ele se levanta. Quando ele tomou a posição, as cadeias, aleluia, precisou nem de chave. As correntes caíram, as cadeias caíram, as algemas caíram, sem precisar de chave. Quando ele saiu do sono, tomou a posição, as cadeias, mas que não seja a minha vontade, e se a tua. Aí ele volta, primeira vez, os 3 dormindo. Vocês não podem vigiar uma hora sequer em oração. Ele volta a orar, quando 3 vezes achou dormindo. 3 vezes achou dormindo. Ao invés de orar, tudo bem, se você for ver o contexto, eles estavam cansados. As caminhadas não eram como daqui para a Praça Nossa, as caminhadas eram como daqui para Santa Rita, como daqui para Campina Grande, a pé.
Então o cansaço físico vem. Aleluia. Mas Pedro sempre teve dormindo. Sabe o que acontece com quem dorme? A Bíblia diz que quando chegaram para prender Jesus, Pedro se levanta, puxa a espada e arranca a orelha de Malco. Porque quem não ora e dorme no som da violência, ele não tem bálsamo, ele tem arma, ele fere, ele machuca. Não ora quando abre a boca para ferir, quando abre a boca para machucar. Não tem intimidade com Deus quando ele abre a boca, é só para ferir, só para machucar. Aí Jesus, que tem uma vida de oração, mostra para ele assim: olha, quem tem oração não fere, não abre ferida. Quem ora, quem tem intimidade, ele sara. Pega a orelha de Malco e bota no lugar. Ele cura, ele sara. Tem vida de oração, tem intimidade com o Pai. Aleluia! E para ter intimidade com o Pai, se você observar, Jesus sendo Deus, irmão, todo o ministério de Jesus você vai ver, antes de qualquer coisa, antes de qualquer milagre, qualquer feito, qualquer maravilha, ele iria orar. Aleluia! Orava, mas quando ele se levantava da oração, aleluia! Com os olhos espirituais, como se você visse uma chama acesa, um fogo aceso sobre ele. E onde ele chegava, dizia: sai dele, o demônio, e ia embora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Eu tenho um filho em casa, enfermo. Eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa por ele. Vamos lá, não, Senhor, só uma palavra. Que seja como tu falas. E lá na casa do servo, como ela dizendo, do soldado, do capitão lá da guarda, uma palavra de Jesus, que assim seja. O servo dele foi curado. Aleluia. Oh, glória. Quando Jesus sai da oração, irmão, parece que o poder estava todo ali. Parece que a oração era cheia do cenário. Como nós. Quer um exemplo? Quando nós vamos para o monte, subimos o monte, passamos a noite toda. Até o culto é diferente. Porque a gente volta numa ousadia. A gente quando vem no fogo, no fervor. A diferença há quando há oração, quando há clamor, quando a gente busca a Deus com o nosso coração, irmão. Meu Deus. Eu me lembro que um dia, como cooperador, fui para o monte Uriei. Chegamos 10 horas da noite, louvamos a Deus, adoramos a Deus e fomos para a oração até amanhecer o dia. Voltamos para casa, dormimos sono à noite, culto. Eu estava no sono, não gosto de ficar. E a pastora já estava lá, tinha me dado a oportunidade de pregar. Eu preguei sobre santidade no altar. E aí veio uma mulher enferma, e na oração ela querendo humilhar. Vamos chamar de homem santo, desse jeito, com ironia. E eu lá no altar já, os olhos encheu de lágrimas. E aquela presença encheu assim, encheu tudo de uma forma, irmão. E a lágrima que era de tristeza começou a ser de alegria. Aí ela disse: glória a Jesus. Vem cá, cooperador Elisângelo. Vem cá, homem santo. Para orar por ela. Cheguei perto, irmão, só fiz estender as mãos. Ela colocou as bolas de pelo de sangue para fora. E ela depois que fez ao Pai, eu disse: a glória é de Deus. Toda a honra e toda a glória de Deus. Nada sou, nada posso, nada sei. Mas Ele sabe, aleluia, após ter vindo de uma noitada de oração. Aleluia. Não há crescimento no ministério sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Não há, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem tantas coisas boas, maravilhas, aleluia, para nos entregar. Deus quer usar minha mão, quer usar minha boca, aleluia, para profetizar e Ele fazer com que aconteça como Elias. Quer usar minhas mãos para colocar as mãos sobre os enfermos e curar. Mas aí eu preciso tomar uma posição.
tem uma vida de oração, de intimidade com Ele. Aleluia. Oh, glória. Se você souber como Deus é poderoso, irmão, para fazer, eu vou dar testemunho de mim, tá? De mim. De coisas que eu vivi. Minha avó, Assembleana. Terminei de almoçar, fui ali para a praia, estou lá conversando com Deus, de repente vem ela na minha mente. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com ela, Senhor? Olhei para a hora, e era 2 horas, eu peguei a botinha, peguei a balsa. Quando eu chego na casa da minha tia, está a ambulância sob na porta, a família já reunida no terraço. Foi o que aconteceu. Estou tentando reanimar ela pela 3ª vez. Eu disse, Deus, gostei na ambulância, eu disse, Deus, só mais um ano, Senhor. Não peço mais do que isso. Só permita mais um ano conosco. Tirei minhas mãos e voltei para minha família. Quando eu chego no terraço, a enfermeira, ela tomou, vamos levar ela agora para o hospital. E trouxeram ela para Santa Rita e trouxe a cabelo. Naquela data, irmão, um ano contado, minha avó faleceu. Mas Deus atendeu a oração. Atendeu o pedido. Eu dobrei meus joelhos dizendo, Deus, quando eu me converti, Deus, eu quero a oportunidade de pregar para minha família, Senhor. Eu quero a oportunidade de dar meu testemunho para minha família, Senhor. 85 anos dela, a gente recebeu o convite. A família toda vai estar lá reunida. Vamos. Cheguei lá, sentei no meu cantinho, eu, minha esposa, a minha irmã e o meu irmão, numa mesa. Eu só falando, chamaram meu irmão para falar. Quando meu irmão chegou lá, eu só quero dar oportunidade para o meu irmão Ângelo. E Deus me concedeu o prazer de pregar. E eu preguei a palavra de Deus, de testemunho. Através daquele testemunho, 2 crianças hoje aceitaram a Cristo. Fora as restantes que ficam vindo aí. São 7 dias, só faltam 2 a entregar a vida a Jesus. Até o meu pai hoje já está visitando a igreja. Aleluia, Deus é tão maravilhoso que já colocou um pastor como amigo dele. Oh, glória. Aleluia. A oração. Eu tenho apresentado a minha casa, a minha mãe, que não se conhece, coração duro, mas eu já chego na casa da minha mãe, ao invés de eu ver minha mãe com lata de cerveja, ela está com um copo de suco, um copo de água. Ao invés de eu ver minha mãe ouvindo lá o Sérgio, como ela gostava, minha mãe está ouvindo Marcos Antônio, aleluia, Gerson Rufino, oh glória, aleluia. A oração. Quando a igreja entender o poder que tem a oração, meu Deus, quantas vidas foram renovadas, restauradas através do poder da oração? Quantas vezes Deus nos atendeu, irmão? Quantas vezes Deus nos atendeu através da oração? Já teve uma oração que eu fiz agora, quando eu dobrei o joelho que eu saio da porta, está lá. Já, meu Deus. Mas também tem oração que hoje eu ainda venho orando e Deus ainda não cumpriu, não fez. Como meu filho. Oro todos os dias, Deus, meu filho, que louvava o Senhor, chegou a pregar a tua palavra, Senhor. Aleluia, vivia comigo na igreja, mas hoje vive longe, Senhor, da tua presença. Traz ele de volta, já até agora Deus não trouxe. Eu prego dizendo que Deus liberta, que Deus cura. Aleluia. Deus ele curou minha mãe no câncer. Deus ele colocou o braço da minha mãe quebrado no lugar. Aleluia. Mas Deus ele não trouxe para perto do meu filho. Mas eu não desisto, irmãos. Eu estava com a minha esposa no churrasquinho ali. Quando as irmãs foram lá, né? E a gente do nada, a irmã chegou lá, a missionária, e disse assim: não desista do seu filho. Porque mais de menos dias Deus vai trazer ele de volta. Eu disse: amém, irmão. Ele me deu vontade de chorar, porque quem sabia? Não. Só eu e Deus. Então não desista, irmão. A oração de um justo surte muito os seus efeitos. Aleluia. Deus é capaz de enviar anjo. Deus é capaz de mover céus e terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para nos dar vitória, para conceder graça. Aleluia. Para trazer ânimo, força, fé, renovo. Aleluia. Para as nossas vidas. Só precisamos ter fé e orar a Ele, buscar Ele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que pedires ao Pai,
recebereis. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.